Você já se perguntou se é possível conciliar a fé cristã com os valores de uma organização secular, envolta em mistérios e simbolismos profundos? A maçonaria, com suas raízes na Europa medieval e transformações ao longo dos séculos, continua a ser um dos temas mais controversos entre cristãos e outras religiões. Mas afinal, a maçonaria é uma sociedade de aperfeiçoamento moral ou um conflito direto com os princípios da fé cristã? Bem-vindo! Aqui exploramos o caminho da fé e buscamos entender os mistérios que Deus nos deixou. Meu nome é Light, ou como muitos me chamam, L. Hoje, vamos caminhar juntos em mais uma jornada de descoberta espiritual. Vamos desvendar as origens da maçonaria, seus rituais, símbolos e como ela se relaciona com o cristianismo. Quais são os pontos de convergência e os de maior tensão? E por que, ao longo da história, a Igreja Católica e diversas denominações protestantes se posicionaram contra essa fraternidade? Prepare-se para uma análise que vai além das aparências. Juntos, vamos explorar o que está por trás das portas fechadas das lojas maçônicas e compreender se há espaço para um cristão dentro dessa organização. Continue comigo nesta jornada, pois a resposta para essas perguntas pode mudar sua visão sobre fé, moralidade e espiritualidade. A maçonaria nasceu na Europa medieval como uma associação de pedreiros que compartilhavam segredos da profissão e técnicas de construção. Com o tempo, essa guilda de ofício se transformou em uma fraternidade filosófica, incluindo pessoas de diferentes áreas e origens sociais. Olha só que transformação interessante! É como se a maçonaria tivesse passado de um trabalho manual para um trabalho de alma. Essa evolução marcou sua transição para uma organização que preza pelo aprimoramento pessoal e moral, com base em princípios como liberdade, igualdade e fraternidade. Essas virtudes são consideradas pilares para a construção de uma sociedade mais justa e ética. No entanto, essa mudança também trouxe novos desafios, incluindo conflitos com instituições religiosas. Embora afirme não ser uma religião, a maçonaria possui rituais e simbolismos que, para muitos, remetem a práticas espirituais. O conceito de Gadu, grande arquiteto do universo, exemplifica essa dualidade. Para os maçons, o Gadu é uma divindade suprema que transcende as divisões religiosas e une todos os credos. Essa abordagem, embora inclusiva, gera dúvidas entre cristãos, que veem em Deus uma figura específica e pessoal. O Gadu, por sua abstração, pode parecer genérico e distante dos ensinamentos bíblicos. Outro ponto relevante é o compromisso dos maçons com o aperfeiçoamento humano, tanto individual quanto coletivo. Por meio de encontros e discussões filosóficas, a fraternidade busca promover o progresso intelectual, moral e social. Essa missão tem atraído pessoas de diversas culturas e classes sociais ao longo dos séculos. No entanto, a ênfase na busca pessoal e na autonomia espiritual pode entrar em conflito com a fé cristã, que valoriza a dependência de Deus. Essa tensão reflete a complexidade da relação entre a maçonaria e a religião. Com sua origem enraizada em ofícios manuais, a maçonaria sempre valorizou o simbolismo como forma de transmitir ensinamentos. Os instrumentos de construção, como o esquadro e o compasso, tornaram-se representações de virtudes como justiça e retidão. Essa prática ajudou a criar uma identidade visual única, mas também contribuiu para a aura de mistério que cerca a organização. Para os cristãos, no entanto, a aplicação simbólica pode levar a interpretações equivocadas ou mesmo à idolatria. Ao longo da história, a maçonaria passou por diversas transformações que refletiram as mudanças culturais e sociais de cada época. Ela deixou de ser um espaço exclusivamente para artesãos e se tornou um ponto de encontro para intelectuais, políticos e outros líderes. Isso ampliou seu alcance, mas também trouxe novas críticas e suspeitas. Muitos passaram a questionar se os valores maçônicos ainda estavam alinhados com suas raízes ou se haviam se tornado excessivamente seculares. Essa trajetória histórica complexa faz com que a maçonaria seja percebida de formas diferentes ao redor do mundo. Enquanto alguns a veem como uma força de progresso e liberdade, outros a encaram com desconfiança, especialmente devido ao seu caráter sigiloso. Para o cristão, o desafio é discernir até que ponto seus valores podem coexistir com os princípios da fé. Afinal, o equilíbrio entre tradição e modernidade é um tema constante na busca por significado espiritual. A maçonaria é composta por lojas, também chamadas de templos, que funcionam como o coração da fraternidade. Essas lojas são locais onde os membros se reúnem para realizar cerimônias e debater questões filosóficas e sociais.
Embora os encontros sejam abertos apenas aos iniciados, a própria existência dessas reuniões não é um segredo. No entanto, o sigilo sobre os detalhes das práticas internas mantém a aura de mistério ao redor da organização. Esse caráter discreto é frequentemente interpretado como um esforço para preservar a tradição e a exclusividade. A hierarquia dentro da maçonaria é rigorosa, dividida em graus que representam níveis de conhecimento e responsabilidade. Os iniciados começam como aprendizes e podem ascender a cargos mais elevados, como de mestre maçom ou, em alguns casos, até grande mestre. Cada degrau é acompanhado de rituais que simbolizam a busca contínua por sabedoria e virtude. Essa estrutura hierárquica reforça a ideia de que a maçonaria não é apenas uma fraternidade, mas uma jornada pessoal de autodescoberta e crescimento moral. Olha, o conceito de autodescoberta é bonito, mas a gente sabe que, sem Deus no centro, essa caminhada pode virar um labirinto sem saída. Os rituais maçônicos variam conforme o rito adotado pela loja. O rito escocês antigo e aceito é um dos mais populares, caracterizado por suas cerimônias ricas em simbolismo e significado. Outro exemplo é o rito de York, que possui uma abordagem diferente, mas igualmente filosófica. Apesar dessas variações, todos os ritos compartilham o objetivo de instruir os membros sobre princípios éticos e espirituais. Para muitos cristãos, entretanto, esses rituais podem ser vistos como uma forma de sincretismo ou até como práticas incompatíveis com sua fé. A estrutura das lojas também reflete a diversidade da maçonaria. Cada loja possui autonomia para definir certos aspectos de sua governança, desde que respeite os princípios fundamentais da fraternidade. Essa flexibilidade permite que a maçonaria se adapte a diferentes contextos culturais e históricos. No entanto, essa adaptabilidade também pode gerar divergências entre os membros e até críticas externas, especialmente quando valores tradicionais entram em conflito com práticas locais. Embora a maçonaria se apresente como uma organização ética e moral, muitas de suas práticas são alvo de controvérsias. É aqui que a gente percebe: nem tudo que parece ser bom na superfície é compatível com aquilo que Deus nos ensina. O sigilo em torno de certos aspectos da estrutura e dos rituais alimenta teorias da conspiração e desconfiança. Para os críticos, essa falta de transparência é motivo suficiente para questionar os verdadeiros objetivos da fraternidade. Já os defensores argumentam que o sigilo é uma forma de proteger a essência simbólica e espiritual da maçonaria. Para os cristãos, a estrutura da maçonaria representa um dilema. De um lado, há aspectos que promovem virtudes como honestidade e solidariedade. De outro, há práticas que podem ser vistas como exclusivistas ou mesmo contraditórias à fé. Essa dualidade exige discernimento e, muitas vezes, um estudo aprofundado tanto das escrituras quanto dos ensinamentos maçônicos. Afinal, a busca pela verdade é um compromisso central para ambos. Tornar-se maçom exige o cumprimento de critérios específicos, que refletem os valores centrais da fraternidade. O primeiro requisito é ser homem, embora existam lojas femininas que não são reconhecidas pela maçonaria tradicional. Além disso, o candidato deve demonstrar bons costumes, ser ético e capaz de prover para sua família e para a loja. Esses pré-requisitos destacam a importância que a maçonaria dá ao caráter e à responsabilidade social. Outro ponto crucial é a necessidade de acreditar em uma divindade suprema. Embora a maçonaria seja aberta a pessoas de todas as religiões, ela exclui aqueles que se declaram ateus ou agnósticos. Essa exigência reflete a visão maçônica de que a fé em um poder superior é essencial para o progresso moral e espiritual. No entanto, para os cristãos, essa abordagem pode parecer superficial, já que não define claramente quem é essa divindade ou qual é sua relação com a humanidade. Os candidatos também passam por um processo rigoroso de avaliação, no qual sua vida pessoal e profissional é analisada. Esse escrutínio busca garantir que apenas pessoas de boa reputação sejam aceitas na fraternidade. No entanto, essa seleção cuidadosa também levanta questões sobre exclusividade e elitismo. Para muitos críticos, os critérios da maçonaria podem ser vistos como discriminatórios, especialmente quando comparados ao caráter inclusivo do cristianismo. Uma vez aceito, o novo membro participa de uma cerimônia de iniciação que simboliza sua entrada na fraternidade. Esse ritual é envolto em simbolismo e mistério, com o objetivo de introduzir o candidato aos princípios e valores da maçonaria. Para os cristãos, no entanto, a natureza ritualística dessa iniciação pode ser vista como uma forma de idolatria ou até como uma prática religiosa disfarçada.
Esse é um dos principais pontos de atrito entre a maçonaria e a fé cristã. A ideia de pertencimento à maçonaria também está associada a benefícios, como redes de apoio e oportunidades profissionais. Muitos ingressam na fraternidade atraídos por essas vantagens, sem compreender plenamente os compromissos filosóficos e espirituais envolvidos. Esse desconhecimento inicial pode levar a conflitos internos, especialmente quando os valores maçônicos entram em choque com crenças pessoais. Por fim, a maçonaria exige que seus membros participem ativamente das reuniões e contribuam financeiramente para a manutenção da loja. Essa dedicação reforça o senso de comunidade, mas também pode ser interpretada como uma forma de controle ou comprometimento excessivo. Para os cristãos, essa relação de obrigação pode dificultar a conciliação entre os deveres religiosos e os compromissos maçônicos. No Brasil, a maçonaria chegou oficialmente em 1797, com a fundação da Loja Cavaleiros da Luz, na Bahia. Desde então, ela desempenhou um papel significativo na história do país, influenciando movimentos políticos e sociais. Durante o período imperial, a maçonaria esteve diretamente envolvida em debates sobre independência e abolição da escravatura. Essa participação reforçou sua imagem como uma entidade progressista e influente. Figuras históricas como Dom Pedro I, José Bonifácio e Rui Barbosa foram membros destacados da maçonaria brasileira. Esses líderes viam na fraternidade uma oportunidade de promover reformas sociais e políticas que moldaram a identidade do Brasil. No entanto, a influência maçônica também gerou críticas, especialmente por parte de grupos religiosos que questionavam sua compatibilidade com os valores cristãos. Ao longo do tempo, a maçonaria continuou a atrair líderes políticos e culturais no Brasil. Durante a proclamação da República, por exemplo, o Marechal Deodoro da Fonseca, um maçom, desempenhou um papel crucial. Essa conexão entre a fraternidade e a política alimenta debates sobre o verdadeiro alcance do poder maçônico. Para muitos, isso levanta suspeitas sobre a possível existência de interesses ocultos dentro da organização. Mesmo nos dias atuais, a maçonaria mantém sua presença na esfera pública, embora de maneira mais discreta. Recentemente, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão revelou ser membro da fraternidade, reacendendo discussões sobre a influência maçônica no cenário político. Para os cristãos, essa proximidade com o poder pode ser vista com cautela, especialmente quando questões éticas e morais entram em jogo. Além da política, a maçonaria também influenciou a cultura e a educação no Brasil. Muitas de suas lojas foram responsáveis pela fundação de escolas e projetos sociais que beneficiaram diversas comunidades. Essa contribuição é frequentemente citada como um exemplo do compromisso maçônico com o progresso e a solidariedade. No entanto, a intenção por trás dessas ações ainda é motivo de debate, especialmente entre críticos que questionam se a maçonaria age de forma altruísta ou estratégica. Por fim, a maçonaria no Brasil reflete a dualidade da organização em nível global. Ao mesmo tempo em que promove valores éticos e sociais, enfrenta críticas e controvérsias. Para o cristão, compreender esse contexto é essencial para avaliar até que ponto a fraternidade é compatível com sua fé. Afinal, a história da maçonaria no Brasil é um espelho das complexidades e contradições que definem a organização como um todo. A maçonaria é conhecida por sua rica simbologia, que desempenha um papel central em seus rituais e ensinamentos. Entre os símbolos mais famosos estão o esquadro e o compasso, que representam a busca pela retidão e pelo equilíbrio moral. O esquadro simboliza a honestidade e a integridade, enquanto o compasso remete ao autocontrole e à disciplina. Esses elementos, usados pelos antigos pedreiros para criar obras perfeitas, se tornaram metáforas para o aperfeiçoamento do caráter humano. Outro símbolo amplamente reconhecido é o olho que tudo vê, representando a onisciência e a vigilância do grande arquiteto do universo. Para os maçons, esse símbolo reforça a ideia de que a verdade e a justiça estão sempre sendo observadas e avaliadas. No entanto, para os cristãos, essa representação pode causar desconforto. Afinal, o olho que tudo vê é frequentemente associado a interpretações esotéricas ou mesmo ocultistas, gerando desconfiança em relação às intenções da fraternidade. Além dos símbolos, a maçonaria também utiliza objetos cerimoniais como aventais, colares e bastões, cada um com significado específico. O avental, por exemplo, simboliza o trabalho honesto e a humildade, valores que remontam às origens operativas da maçonaria. Já os colares e bastões, usados por oficiais durante os rituais, indicam posições de liderança e responsabilidade dentro da loja.
Para os críticos, o uso desses elementos pode ser interpretado como uma tentativa de atribuir poder simbólico aos participantes, algo que diverge da simplicidade pregada pelo cristianismo. Outro aspecto intrigante da simbologia maçônica é a presença da letra G no centro do esquadro e do compasso. Embora seja comumente associada a God, Deus, em inglês, ou ao grande arquiteto do universo, seu significado exato varia entre diferentes ritos e tradições. No Brasil, alguns interpretam o G como uma referência a Gadu, uma sigla usada para se referir ao grande arquiteto. Essa ambiguidade alimenta debates sobre a natureza do Deus maçônico e sua compatibilidade com o Deus da Bíblia. O simbolismo maçônico também se manifesta na arquitetura de suas lojas, que frequentemente seguem padrões geométricos e decorativos específicos. Elementos como colunas, mosaicos e estrelas são usados para criar um ambiente que reflita os ideais da fraternidade. Para os maçons, esses detalhes ajudam a conectar o espaço físico aos princípios filosóficos que guiam suas práticas. Para os cristãos, no entanto, a ênfase em símbolos e ambientes ritualísticos pode ser vista como uma distração da simplicidade do Evangelho. Por fim, a interpretação dos símbolos maçônicos depende amplamente do ponto de vista de quem os analisa. Enquanto os membros os veem como ferramentas para o crescimento moral e espiritual, muitos cristãos os consideram incompatíveis com a fé. Essa divergência reflete a complexidade da relação entre a maçonaria e o cristianismo, ressaltando a necessidade de discernimento para aqueles que buscam compreender as duas perspectivas. Um dos maiores pontos de conflito entre a maçonaria e o cristianismo está na forma como cada um encara a salvação e o aperfeiçoamento moral. A maçonaria valoriza as boas obras e a conduta ética como meios para alcançar elevação espiritual, enquanto o cristianismo ensina que a salvação é um presente de Deus, concedido pela graça mediante a fé. Essa diferença não é apenas filosófica, mas teológica, pois desafia o cerne do Evangelho, a dependência exclusiva de Cristo para a redenção. A doutrina maçônica promove a ideia de que o homem é capaz de se tornar moralmente perfeito por meio de esforço e autoconhecimento. Esse conceito, embora atraente, contrasta com a visão bíblica da natureza humana como caída e incapaz de alcançar a perfeição sem a intervenção divina. Como diz o apóstolo Paulo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Para o cristão, essa diferença torna difícil conciliar os ensinamentos maçônicos com a fé em Deus. Outro ponto de divergência está na concepção de Deus. Para os maçons, o grande arquiteto do universo é uma figura universal que representa todos os deuses das diferentes religiões. Essa visão pluralista é incompatível com o monoteísmo exclusivo do cristianismo, que afirma: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Isaías 45:5. Essa diferença fundamental levanta a questão de até que ponto um cristão pode participar de uma organização que promove tal universalismo. A ênfase da maçonaria no sincretismo religioso também gera tensões com a fé cristã. Em rituais maçônicos, é comum o uso de livros sagrados de diferentes tradições, como a Bíblia, o Alcorão ou os Vedas. Para os cristãos, isso pode ser interpretado como uma relativização das Escrituras, algo que vai contra a afirmação de Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Esse sincretismo é visto por muitos como uma forma de idolatria, desviando o foco do Deus verdadeiro. Além disso, a maçonaria promove um ideal de liberdade que, embora admirável em muitos aspectos, pode entrar em conflito com os princípios cristãos. Para a maçonaria, a liberdade de pensamento e expressão é fundamental, mesmo que isso implique questionar dogmas religiosos. Para o cristão, no entanto, a verdadeira liberdade é encontrada na submissão à vontade de Deus e na obediência às Escrituras. Essa diferença de perspectiva destaca a tensão entre a autonomia promovida pela maçonaria e a dependência de Deus ensinada pelo cristianismo. Por fim, as diferenças ideológicas entre a maçonaria e o cristianismo refletem visões de mundo que, embora possam ter pontos em comum, são essencialmente incompatíveis em muitos aspectos. Para o cristão que considera ingressar na maçonaria, é fundamental avaliar cuidadosamente se os valores da fraternidade estão alinhados com sua fé. Afinal, como Jesus advertiu, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. A relação entre a Igreja Católica e a maçonaria tem sido marcada por séculos de tensões e divergências teológicas. O primeiro grande conflito ocorreu em 1738, quando o Papa Clemente XII emitiu a bula in eminenti, proibindo oficialmente que católicos ingressassem na fraternidade. Segundo o Papa,
Os rituais maçônicos e o segredo em torno de suas práticas ameaçavam a fé cristã. Esse decreto foi o primeiro de muitos que reforçaram a posição contrária da Igreja à maçonaria, consolidando uma oposição histórica. Os papas subsequentes continuaram a reafirmar essa posição. Em 1983, sob a liderança do Papa João Paulo II, a Igreja reiterou que os católicos que participam da maçonaria estão em pecado grave. Essa visão foi reforçada pelo cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornou o Papa Bento XVI. Para a Igreja, a maçonaria promove ideias relativistas e sincréticas que minam a fé católica. O uso de rituais que relativizam Deus como uma figura universal é especialmente preocupante, pois contraria o monoteísmo bíblico. Outro ponto de conflito é a percepção de que a maçonaria busca substituir a autoridade divina pela autonomia humana. Para a Igreja Católica, a salvação e a moralidade são alcançadas por meio da graça e da obediência a Deus, e não por méritos humanos. A maçonaria, ao valorizar o esforço individual como caminho para o progresso moral, é vista como uma ameaça à doutrina central da Igreja. Esse embate filosófico reforça a ideia de que as duas instituições possuem visões incompatíveis. Embora a oposição seja clara, há registros históricos de católicos que ingressaram na maçonaria, muitas vezes sem entender completamente as implicações teológicas. Para a Igreja, esses casos são frequentemente tratados como resultado de ignorância ou má orientação espiritual. Ainda assim, a postura oficial permanece inalterada. Os católicos que pertencem à maçonaria não podem receber os sacramentos, incluindo a comunhão, até que abandonem a fraternidade e se reconciliem com a Igreja. A maçonaria, por sua vez, se apresenta como uma organização neutra e aberta a pessoas de todas as crenças, incluindo os católicos. No entanto, essa abertura é vista com desconfiança pela Igreja, que interpreta os rituais maçônicos como práticas espirituais concorrentes. A inclusão de elementos simbólicos e religiosos nos encontros maçônicos levanta questões sobre até que ponto a fraternidade se aproxima de ser uma religião, mesmo negando oficialmente esse rótulo. O embate entre a Igreja Católica e a maçonaria continua até hoje, embora em menor intensidade do que em séculos passados. Para os fiéis católicos, a posição da Igreja é clara. A participação na maçonaria representa um risco espiritual que deve ser evitado. Ainda assim, o tema gera debates internos e externos, refletindo a complexidade dessa relação histórica e teológica. Ao contrário da Igreja Católica, as igrejas protestantes tiveram inicialmente uma relação mais amigável com a maçonaria. Durante a chegada do protestantismo ao Brasil, os evangélicos eram frequentemente marginalizados em uma sociedade predominantemente católica. Nesse contexto, a maçonaria ofereceu apoio e acolhimento, enxergando nos protestantes um aliado na luta por liberdade religiosa e cultural. Essa parceria inicial levou muitos pastores e líderes evangélicos a ingressarem na fraternidade, fortalecendo os laços entre as duas comunidades. No entanto, essa relação não foi unânime. Desde o início, algumas denominações protestantes expressaram preocupações em relação aos rituais e às crenças maçônicas. A Igreja Presbiteriana foi uma das primeiras a enfrentar divisões internas sobre o tema. Enquanto alguns líderes defendiam a compatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã, outros viam a fraternidade como uma ameaça espiritual. Essa disputa resultou na formação da Igreja Presbiteriana Independente, que se posicionou contra a participação de seus membros na maçonaria. Com o tempo, outras denominações protestantes também passaram a questionar sua relação com a maçonaria. A ênfase da fraternidade em boas obras e aperfeiçoamento pessoal começou a ser vista como incompatível com a doutrina da salvação pela graça. Além disso, o sincretismo religioso promovido pela maçonaria gerou preocupações sobre o comprometimento dos valores cristãos. Para muitas igrejas, ficou evidente que a fraternidade colocava seus próprios princípios acima dos ensinamentos bíblicos. A associação entre a maçonaria e o satanismo foi outro fator que contribuiu para o afastamento das igrejas protestantes. Embora a acusação de satanismo seja amplamente considerada uma teoria conspiratória, ela refletiu o desconforto de muitos cristãos com o sigilo e os rituais maçônicos. Para os críticos, a falta de transparência da fraternidade alimenta suspeitas sobre suas verdadeiras intenções e práticas. Essa percepção negativa levou várias igrejas a proibir a participação de seus membros na maçonaria. Atualmente, a maioria das igrejas protestantes mantém uma postura cautelosa ou abertamente contrária à maçonaria. Pastores e líderes são frequentemente instruídos a não participar da fraternidade, e membros que já estão envolvidos são incentivados a deixar a organização. Apesar disso,
Há casos isolados de protestantes que continuam a participar da maçonaria, muitas vezes sem compreender as implicações teológicas desse envolvimento. A relação entre a maçonaria e as igrejas protestantes reflete uma tensão contínua entre tradição e modernidade, entre autonomia e dependência de Deus. Para os evangélicos, o desafio é discernir até que ponto é possível conciliar os valores maçônicos com os ensinamentos de Cristo. Essa reflexão é crucial para aqueles que buscam uma fé sólida e fundamentada na palavra de Deus. Os rituais maçônicos estão no cerne das práticas da fraternidade, sendo cuidadosamente planejados para transmitir ensinamentos morais e espirituais. Cada rito possui sua própria simbologia, mas todos compartilham um objetivo comum: guiar os membros em uma jornada de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Esses rituais são realizados em um ambiente cerimonial, muitas vezes com um livro sagrado presente, seja a Bíblia, o Alcorão ou outros textos religiosos. Essa flexibilidade reflete o universalismo da maçonaria, mas também levanta questões sobre sua natureza espiritual. O uso de diferentes livros sagrados nos rituais é um exemplo claro do sincretismo promovido pela maçonaria. A fraternidade defende a ideia de que todas as religiões compartilham verdades universais, simbolizadas pelo grande arquiteto do universo, Gadu. Para os maçons, essa abordagem promove a harmonia entre diferentes crenças. No entanto, para os cristãos, esse universalismo pode ser problemático, pois dilui as diferenças essenciais entre as religiões e relativiza o papel exclusivo de Jesus Cristo na salvação. Outro aspecto importante dos rituais maçônicos é o uso de símbolos e gestos que representam conceitos espirituais e filosóficos. Por exemplo, o esquadro e o compasso simbolizam a busca pela retidão moral e pela sabedoria, enquanto o avental branco representa a pureza e o trabalho honesto. Para os maçons, esses símbolos são ferramentas para o crescimento pessoal. Entretanto, muitos cristãos veem neles elementos que podem ser interpretados como idolatria ou até mesmo ocultismo, o que gera desconfiança. A presença de juramentos e compromissos durante os rituais maçônicos também é motivo de controvérsia. Novos membros frequentemente fazem votos de sigilo e lealdade, comprometendo-se com os princípios da fraternidade. Para os maçons, esses juramentos reforçam a seriedade do compromisso assumido. Porém, para os cristãos, esse tipo de juramento pode ser visto como um conflito com a instrução bíblica de que nossa palavra deve ser simples e direta. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Mateus 5,37. A maçonaria argumenta que seus rituais não são religiosos, mas sim filosóficos e simbólicos. Contudo, para muitos observadores externos, a linha entre religião e filosofia parece ser tênue. A utilização de elementos como templos, altares e orações reforça a percepção de que a maçonaria possui características religiosas, mesmo que não assuma oficialmente essa identidade. Esse aspecto é especialmente desafiador para cristãos, que são orientados a evitar qualquer prática que possa ser interpretada como adoração a outros deuses. Por fim, os rituais e o universalismo religioso da maçonaria representam um desafio para os cristãos que desejam participar da fraternidade. Embora a maçonaria promova valores éticos e sociais, seus métodos e simbolismos frequentemente entram em conflito com os ensinamentos bíblicos. Para aqueles que buscam permanecer fiéis à sua fé, é essencial avaliar se os compromissos maçônicos são compatíveis com sua crença em Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. A ideia de um cristão que também é maçom é complexa e controversa, gerando debates tanto dentro das igrejas quanto entre os próprios maçons. Muitos cristãos que ingressam na maçonaria o fazem sem um conhecimento profundo de seus rituais e implicações teológicas. A atração pela fraternidade pode estar ligada a benefícios sociais, como redes de apoio e oportunidades profissionais. No entanto, com o tempo, os conflitos entre os valores maçônicos e a fé cristã podem se tornar evidentes. Uma das principais questões enfrentadas pelos cristãos maçons é a incompatibilidade entre a doutrina da salvação pela graça e a ênfase maçônica nas boas obras. Enquanto o cristianismo ensina que a salvação é um dom de Deus, independente do mérito humano, a maçonaria valoriza o aperfeiçoamento pessoal como um caminho para a elevação espiritual. Essa diferença fundamental pode criar tensões internas para o cristão que tenta equilibrar as duas perspectivas. Outro dilema significativo é o compromisso de sigilo exigido pela maçonaria. Para os cristãos, a transparência e a honestidade são virtudes fundamentais, enquanto juramentos maçônicos de confidencialidade podem ser interpretados como uma forma de ocultismo. Além disso, a ênfase da fraternidade em símbolos e rituais pode ser vista como uma distração do foco central da fé cristã,
que é a adoração a Deus e a obediência à sua palavra. A visão universalista da maçonaria também apresenta desafios para os cristãos. A ideia de que todas as religiões conduzem ao mesmo Deus contradiz o ensinamento de Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para muitos cristãos, participar de uma organização que promove esse pluralismo pode ser visto como uma traição aos princípios do Evangelho. No entanto, é importante reconhecer que muitos cristãos ingressam na maçonaria sem compreender totalmente suas implicações espirituais. Para esses indivíduos, o arrependimento e a reconciliação são sempre possíveis. A Bíblia ensina que Deus está disposto a perdoar aqueles que confessam seus pecados e buscam sua graça. Como está escrito em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O dilema do cristão maçom reflete a luta entre dois sistemas de crença que, embora compartilhem alguns valores, são essencialmente incompatíveis. Para aqueles que desejam permanecer firmes em sua fé, a decisão de deixar a maçonaria pode ser um passo difícil, mas necessário. Afinal, como Jesus advertiu, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6,24. A fidelidade a Deus deve sempre ser a prioridade de todo cristão. A maçonaria, com sua história rica e simbolismo intrigante, continua a fascinar e dividir opiniões. Para o cristão, os dilemas são claros. Até que ponto é possível participar de uma organização cujos valores frequentemente entram em conflito com os ensinamentos de Cristo? A busca pela verdade e pela harmonia deve ser guiada pela luz do Evangelho, e não por princípios que relativizem a palavra de Deus. Use os comentários para debater conhecimentos e não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar a espalhar a verdade. E lembre-se, a busca pela verdade espiritual é infinita, e nós continuamos caminhando juntos. Até a próxima! Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão, e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade, nunca mais vê o mundo da mesma forma.